Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que realmente as pessoas vão fazer ou fazem quando vão fazer a aplicação da técnica com você? Sim, eu percebi que tem algumas pessoas que até chegam, a pessoa vai lá, marca comigo, marca um horário, ou aprende um método lá para fazer sozinho, mas a pessoa ainda fica com dúvida. Principalmente quem agendou para fazer comigo, chega, Anderson, mas me conta antes, como é que é isso? Eu não sei, a pessoa fica com medo. Fica cismada de você querer fazer alguma coisa que vai sair do controle dela, né? Eu acho que isso deve ser uma das maiores preocupações, né? Quando eu fazia presencialmente, igual quando foi com o seu caso da fobia de barata, não sei se você ficou com esse medo, mas o pessoal tinha aquele medo, ele vai tirar uma barata do bolso. Com certeza. E ainda mais que a gente conversou num dia e você falou assim, não, amanhã a gente aplica. Eu falei, ele vai arrumar uma barata em algum lugar. Ele não fez hoje porque não tinha como arrumar uma barata hoje, então ele vai pegar uma barata ou uma caixa cheia de barata. Deus é mais. Só que eu percebi que, na verdade, as pessoas têm dúvida mesmo, porque elas, às vezes, não têm noção nenhuma do que vai acontecer. Principalmente porque, quem vai lá e aprende o método, estuda e faz, beleza, a pessoa sabe. Agora, primeiro ela sabe, não, primeiro eu vou estudar, vou ter uma aula, e aí depois eu que faço, né? Então, eu acho que a pessoa não tem tanto medo. Agora, não sei se é medo, ou se é receio, ou se é só curiosidade, mas aí eu recebi muitas perguntas da pessoa. Anderson, mas antes do dia, me conta aí como é que vai ser, como é que é. E a forma mais simples de eu explicar é que é uma conversa. Primeiro, a princípio, assim, o começo da técnica, por exemplo, a calibragem. Se tiver alguém sentado aqui do lado vendo, essa pessoa vai estar assistindo uma conversa. Uma conversa de alguém muito curioso, enchendo a outra pessoa de pergunta. Tem pessoas por exemplo, muitas pessoas que eu já atendi que já fizeram terapia. Não por causa de fobia, mas às vezes já fez terapia por outros motivos. Aí quando eu sei desse histórico, aí eu aviso, eu falo, é muito diferente de terapia. Porque às vezes a pessoa já vem com aquela expectativa, sentar e contar a minha história. Olha, Anderson, eu nasci num lar assim. Não, calma, não precisa contar a história toda, não. Na verdade, aí quando eu sei que é uma pessoa que já fez terapia, eu já aviso logo. Eu falo, é bem diferente de terapia. Terapia, geralmente a pessoa fala muito e o terapeuta escuta muito. Eu falo aqui, tem dias que eu acho que eu vou falar muito, e você vai escutar muito. E eu falo igual uma matraca velha. Quando começa, não para mais. Porque, por exemplo, por que eu falo muito? Aí, assim, eu tava dizendo, para quem, se tiver alguém aqui sentado ouvindo, vai falar, não, eles estavam conversando. E um deles estava fazendo um monte de perguntas, bombardeando o outro de perguntas, mas isso e aquilo. Ou então, por exemplo, uma coisa que me veio agora na cabeça, assim, que às vezes eu uso metáforas terapêuticas, contar história. Nossa, o que eu conto de história para as pessoas? Não, deixa eu te contar um caso. Às vezes são histórias verídicas, por exemplo, pessoas que eu já atendi, conto muito histórias de pessoas que eu já atendi. Tinha uma pessoa, e eu procuro histórias que sejam similares, mas que não seja exatamente a mesma. Por exemplo, a sua fobia era de barata. Aí eu vou contar a história da moça que foi abusada sexualmente. Vou contar a história da menina que tinha fobia de gato. Não, eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre isso, né, que eu te contei que eu tinha fobia de barata, você me contou mesmo uma história de uma moça, era alguma coisa referente à comida. E eu fiquei fascinada. Eu falei, cara, que negócio massa. Então, tipo assim, se ajudou ela com uma comida, uma coisa assim, então, o que é uma barata, né? Eu pensei, e eu fiquei assim, você falando, eu ficava assim, viajando, contando, cara, que massa, isso é muito legal. Sim, primeiro, eu gosto de contar essas histórias, é uma coisa que eu gosto, eu preservo os nomes, né? Eu não conto, não dou nome aos bois, né? Fala um milagre, mas não fala o nome do santo, né? Então, assim, eu preservo a privacidade das pessoas e vou contando as histórias. Uma moça, um rapaz, por exemplo, eu já atendi algumas pessoas que são muito conhecidas.
Aí, às vezes, eu tenho que mudar até partes da história. Não mudar no sentido de mentir, mas, por exemplo, eu tiro um detalhe para não ficar muito fácil. Ah, então o Anderson deve estar falando de tal pessoa, assim, tal. Então, às vezes, em raros casos eu tenho que fazer isso, né? Na maioria, eu tô contando aqui a fobia e falando, era uma moça que era assim, 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 assim. Por que que eu conto, por exemplo, estou contando para você uma história de uma moça que tinha um problema igual com comida, e não estou contando, ao invés de pegar um caso igual, de fobia de barata. Ao contar uma história que é similar, ou seja, eu também não posso pegar uma história aleatória, away, totalmente. Não, alguma coisa que tenha pontos similares. Por exemplo, a pessoa sofria com uma emoção muito forte e essa emoção atrapalhava a vida dela e essa emoção era disparada por alguma coisa. Tá vendo? Como é muito parecido com a fobia. Você consegue se identificar na história, mas não aciona o medo, que é a barata. Se eu começo a contar uma história igualzinha, uma coisa que já pode acontecer de cara, a pessoa, na cabeça dela, ela já para de ouvir a história e começa a repetir, não, mas comigo não funciona, não, mas a minha fobia é muito forte, não, mas isso que você fez com essa menina aí, no meu caso aqui não funciona, não. Sabe quando você está conversando com a pessoa e a pessoa não está mais te ouvindo? Geralmente é isso, às vezes é uma palavra, uma frase a mais ou a menos que a gente põe na conversa que dispara esse gatilho da conversa interna ali e a pessoa não está mais te ouvindo. Ela está assim, não, mas na minha fobia isso não funciona e tal, não sei o quê. Então eu vou aqui, igual mineiro, né, comendo pelas beiradas. Pelas beiradas. Eu conto uma história que tem similaridade com os pontos da história dela, mas aí eu tiro, por exemplo, a carga emocional mais pesada. No caso da fobia, o objeto da fobia. Com criança, nossa, com criança é maravilhoso, por exemplo, você criar historinhas mesmo assim, metafóricas. A formiguinha que foi lá e não sei o que, e a formiguinha tinha tal problema e ela não conseguia resolver, e nossa, tadinha da formiguinha, e chorava e não sei o que. É claro que eu estou acelerando aqui, né? Essas metáforas terapêuticas, a gente primeiro, nossa, tem que ser um contador de histórias mesmo. Sabe? Contar os detalhes. Era uma manhã de domingo, o sol nasceu e começou a bater entre as árvores. A pessoa entrar ali na história. Exatamente. Ela entrar na história. Quais são as estruturas? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu nem ia falar disso, de uma metáfora terapêutica. Primeiro, algum objeto, a pessoa tem que se identificar com ele. Repare que eu disse objeto. Pode ser uma pessoa, igual um animal, uma formiguinha que estava indo na jornada dela. Eu estou contando uma história de uma moça, por exemplo, estou falando com um adulto. Aí eu não vou ficar contando história de formiguinha, né? Senta aqui uma pessoa de 40 anos de idade, deixa eu te contar a história da formiguinha e tal. Que porra de formiguinha. Então tem que ter isso. Então, por exemplo, estou conversando com um adulto e quero criar uma metáfora terapêutica. Ao invés de eu criar uma história do zero, eu pego eu tenho um monte de histórias verídicas, né, de casos reais e tal, que a pessoa vai se identificar. Mas uma metáfora, às vezes, eu vi uma metáfora, nossa, muito elegante, eu achei muito bonita a metáfora. Ele criou uma metáfora para ser contada para pacientes com câncer. Então, como é que era a história? Assim, ele falava, de um navio. A princípio, você está sentado com a pessoa e contando uma história. Que, digamos, o terapeuta chegou lá para conversar com a pessoa. Caramba, deixa eu te contar uma história, cara. Tinha um navio e tal, não sei o que, ele vai contando a história, não sei o que lá, e esse navio. Às vezes você pode falar que é uma história mesmo, uma fábula, não tem problema. E aí esse navio, surgiu um buraco, começou a entrar água, aí tinha outro buraco, e aí ele bateu em outros... E assim, eu não lembro a história, os detalhes, mas aí eu sei que o navio foi se enchendo de buracos, e cada vez mais ele estava a ponto de naufragar. Por conta desses buracos, eram pequenos, mas foram crescendo em números também. E chegou um determinado momento que a própria equipe do navio, eles se juntaram, eles não eram construtores, eles não entendiam de construção de navios, mas eles tomaram a iniciativa e assumiram novas funções. Né? Não, a gente precisa salvar o navio, eu sou marinheiro, não sou mecânico de navio. Então eles aceitaram assumir novas funções e ir lá e consertar o navio e tampar os buracos, e tinha outros. E assim,
Eu tô contando bem assim, as estruturas, né? Mas isso assim, aí você conta os nomes, aí tinha o capitão fulano de tal, o nome da embarcação era a embarcação não sei o que lá, eles estavam fazendo uma viagem saindo do Brasil, indo para não sei aonde, levando... Tem que ser aquela história mesmo rica, que eu tô só resumindo o resumo do resumo. E aí o navio estava indo, estava a ponto de naufragar, a equipe... Eles assumiram novas funções e foram lá e consertaram os problemas, inclusive no motor, os problemas nas máquinas, nas bombas para jogar a água para fora do navio e tal. Que metáfora louca é essa? O navio é a pessoa lá que está... Os buracos é a doença. Os buracos é, de repente, o câncer que já está em metástase, que está em várias partes do corpo e tal, que está crescendo. E quem são os marinheiros? Sistema imunológico da pessoa que está se readaptando para enfrentar aquela doença, outras partes da consciência ou do corpo que igual ganham novas funções para combater essa doença e tudo. Cara, quando você cria uma metáfora dessa lá dentro do inconsciente, é incrível como isso melhora a recuperação das pessoas. Contar uma história. Então, assim, numa metáfora, uma coisa, tá vendo? Era um navio, não era uma formiguinha, não era uma outra pessoa que eu tô contando. O navio era a pessoa, né? Então você tem que ter um elemento que representa a pessoa, tem que ter outros elementos que representam a solução e tem que ter uma moral da história no final, e essa moral ela pode ser contada ou não. Não tem aqueles desenhos de criança que no final tem uma moral da história, tá vendo? Foi por isso que a formiguinha, então... você tem que ser mais bondoso com seus amiguinhos, sei lá o quê, alguma coisa assim. Você pode ou não contar a moral da história. Tem umas histórias que acabam, umas metáforas que acabam do nada a história. A pessoa fica assim, tá, mas e o resto da história? Não, a história é essa. Não, mas e a conclusão? E a moral da história? Não. Aí você deixa o inconsciente da pessoa gerar essa moral da história. Isso é poderosíssimo também. Entendi. Então, nossa, eu abri um parêntese gigantesco. Aqui, por exemplo, na fobia, eu pego uma história que é semelhante, que vai ser uma metáfora terapêutica para essa pessoa, ainda que seja uma história verdadeira, tá vendo? É uma história verdadeira que eu transformei numa metáfora para a pessoa, pelo menos, gerar uma identificação. Sim. Caramba, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Caramba, eu tô aqui com a minha fobia de barata, a moça lá foi abusada sexualmente e superou. Não é possível. Se ela superou isso, um abuso sexual, não é possível que eu não vou superar uma fobia de barata. Aí quando a pessoa gera essa crença, gera essa identificação, ainda que os problemas sejam diferentes, mas gera principalmente esse pensamento, não, se isso foi possível, então para mim também é possível. Nossa, isso aí, já que tá vendo que cria um ambiente totalmente propício, então tem pessoas que, às vezes eu brinco, falam assim, você acha que a terapia vai começar ainda, né? Já começou já desde lá do estacionamento, quando a gente tá vindo andando aqui conversando, já começou faz tempo. Então, uma das coisas assim que a pessoa vai fazer na aplicação da técnica seria isso daí com você, né? Assim, para ela não ficar com aquele receio de chegar na hora do encontro virtual com você, né? Porque hoje em dia a gente não pode estar presencial, né? Primeiro, conversar muito. E nessa conversa, por incrível que pareça, quem fala mais sou eu. E quando a pessoa está fazendo sozinha, por incrível que pareça, quem fala mais nessa conversa entre eu e o roteiro, digamos que eu sou uma pessoa que tem uma fobia. Eu tô com o roteiro na mão, não tem ninguém para me ajudar. Nessa conversa, quem fala mais é o roteiro. Entendi. E o roteiro me faz perguntas, o roteiro me faz questionamentos que eu tenho que parar e pensar e responder essas perguntas. Anderson, mas eu não sei a resposta. Aí tem uma parte lá que faz a pergunta da pergunta do que você não sabe a resposta. É uma conversa entre você e o papel ali. No decorrer dessa conversa, às vezes a pessoa chega ali com a emoção, né, em alta, ou quando ela chega, ela dispara aquela emoção que ela lembra lá da fobia, porque às vezes ela pensa, eu tô indo ali tratar da fobia, e aí ela já aciona aquela emoção. No decorrer da conversa, você consegue baixar essa emoção da pessoa sem que ela saiba, por exemplo, sem que você fale para ela assim, eu vou aplicar uma técnica para você ficar mais calma, porque você está chorando muito ou você está muito nervosa. Você consegue fazer isso sem verbalizar isso para ela?
Tipo assim, no decorrer você vai conseguindo acalmar aquela emoção sem falar, estou acalmando sua emoção. Sim, Nath. Por exemplo, digamos que num ambiente, inclusive, que não é terapêutico. Eu estou na rua, tem formas de a gente conduzir certas emoções sem a pessoa necessariamente estar ciente disso. E no ambiente terapêutico, assim, a gente está ali para resolver uma questão. Eu prefiro falar, sabe? Do que, digamos assim, fazer um teatro aqui para... não é bem teatro, mas assim, eu estou conduzindo a pessoa sem ela saber o que está acontecendo. Não, eu sempre falo o que está acontecendo. Estou falando isso, que é para isso e isso. Quando eu falo isso, a sua emoção abaixa e tal. E daqui a pouco eu vou começar a falar o que é isso e isso. Mas antes eu estou falando de forma geral. Tem como eu ir conduzindo sem a pessoa estar tão presente para isso? Ou não, eu pego e falo. Você já viu aquelas pessoas que ela tá falando o que ela tá fazendo com você e mesmo assim a coisa funciona? Porque tem gente que acha que não, eu tenho que fazer tipo assim, uma hipnose, uma manipulação aqui e a pessoa não pode perceber que eu tô fazendo isso. Por exemplo, daqui a pouco eu dou um exemplo. Eu vou falar sobre espelhagem. E aí espelhagem é uma coisa que as pessoas acham que a outra pessoa não pode saber que você está espelhando ela. E não tem nada a ver. Mas se eu esquecer, você me cobra. A espelhagem é um ótimo exemplo. É uma técnica. Eu estou falando espelhagem é o nome da técnica é espelhagem. Uma situação onde vale a pena eu não falar para a pessoa. Por exemplo... digamos que eu estou num contexto na rua ou em algum lugar e tem alguém muito nervoso, a pessoa explosiva e a pessoa está... quando é, por exemplo, um amigo nosso, né? A pessoa está explodindo de raiva e começando a gritar e não sei o quê. O que a gente tenta fazer? Calma. A pessoa já te empurra logo. Calma, o quê? Calma, caramba e tal e não sei o quê. Então já vou entrar no espelhamento. Eu falei que ia deixar para depois, mas nesse exemplo então é melhor ainda. Tá vendo que a pessoa chega num ritmo, numa cadência, quando ela tá nervosa. Ela tá falando de repente rápido, ou seja, a pessoa não fica nervosa falando assim, olha gente, por que essa situação me desagrada? Você não vê uma pessoa nervosa, a não ser que ela esteja sendo sarcástica. Mas então ela não está nervosa, ela está com sarcasmo ali. Ela está sentindo outra emoção, não raiva. Raiva mesmo. A pessoa acelera, porque não sei o que e tal. As palavras vêm uma em cima da outra e a pessoa fala e gesticula. Principalmente gestos largos ou assim. A pessoa tende a ficar com os gestos mais largos assim, ou inclusive para cima. Se for para cima, então, nossa, a pessoa... se ela tiver com raiva de você, se afasta, porque o Hulk vai sair dali de dentro. Principalmente assim, se os braços tendem a já começar a ficar acima da cabeça, nossa, essa pessoa está na iminência de partir para o ataque mesmo. Então, gestos mais largos é igual aquela, por exemplo, a naja, né, a cobra, que ela vai se abrindo justamente para intimidar. Gorilas fazem isso, né? Geralmente eles demonstram agressividade levantando os braços urso assim. Também, né? Urso, a maioria dos animais, até garça, galinha, né? Você vê que ela cresce verdade. assim. Ela tende a expandir o corpo para demonstrar agressividade. E a gente faz isso inconscientemente, né? Então, se a pessoa está muito expansiva, falando alto, gritando e aumentando o tom de voz... Nossa, você tá falando, tá vindo um monte de exemplos aqui na minha cabeça. Se defende, procura um pedaço de pau, alguma coisa, uma árvore para subir, que a coisa tá ficando feia. Aí chega alguém num ritmo totalmente ao contrário, com a voz, com a cadência mais lenta, falando mais pausadamente, até o volume é mais baixo, a pessoa chega, fulano, calma, não precisa ficar tão nervoso assim. Nossa, isso irrita ainda mais a pessoa. Irrita. E o que irrita? É a dessincronia. Digamos assim, essa pessoa tá assim, a sincronia dela,
E chega uma outra pessoa, eu não consigo fazer com os dois braços ao mesmo tempo. E a outra pessoa tá assim, ó. Tá assim, e a outra tá assim, não sei o que, não sei o que. Essa falta de sincronia irrita demais. É igual ouvir música que tá... Como a gente não entende muito de música, para quem é músico, ele vai saber dizer, não, é tal instrumento que tá fora do ritmo. A gente só acha a música feia, né? Não, essa música, não gostei não. Quem não entende de música só achou a música feia. Para quem entende, fala, não, é tal instrumento. O fulano de tal ali tá tocando fora do ritmo, tá fora do compasso. A gente só percebe que alguma coisa não bateu bem no meu ouvido aqui. É a mesma coisa. A pessoa tá num compasso aqui, né, pegando a metáfora da música, ele tá num compasso aqui, aí chega outro no Isso irrita a pessoa, ela... Por exemplo, qual a melhor forma de você chegar numa pessoa dessa? Entrar no ritmo dela, falando alto. Por exemplo, aumenta a sua voz também, acelera a sua voz também. A pessoa tá nervosa, aqueles caras lá, não sei o que, aqueles FDP, não sei o que. Aí você, nossa, é mesmo e tal, mas você tem que se acalmar, porque, olha só, tem seus filhos aqui que dependem de você e não sei o que, e você é responsável por todo mundo aqui, e você tá atrapalhando a festa de todo mundo, não sei o que. Aí a pessoa, de repente, tá discutindo com você, ela entra numa discussão, só que aí, se você perceber que cadenciou, aí você pode começar a puxar pra baixo. Por quê? Você vai puxando lentamente a sua voz para baixo, calibrando, não, mas e tal, trazendo, respirando mais entre cada palavra e tal. Às vezes até fisicamente você também se expande e depois começa a diminuir, fazer gestos mais contidos mais aqui e tal. Aí a pessoa pega e te acompanha e começa a descer o ritmo, começa a falar mais baixo. E tal. Você já deve ter visto alguma cena dessa, que alguém chega no ambiente, era um ambiente que tava todo mundo assim, e a pessoa gritando, sei lá, fazendo um show, e aí chega alguém e entra no mesmo ritmo e chega falando alto com a pessoa também, mas pega e parece que vai conduzindo a pessoa assim, e vai diminuindo, vamos falar mais baixo e tal, e não sei o quê. E aí vai trazendo a pessoa, e daqui a pouco tá sentado, calminho, conversando, domou a fera. Tá vendo? Essa é uma forma de fazer sem falar o que você está fazendo. Né? E isso que eu acabei de fazer é espelhar. Eu não coloquei a minha voz igual a dele, coloquei a minha voz alta, os meus gestos, o tom, a cadência, falando rápido e não sei o quê. É um espelho. Eu me tornei um espelho dele, espelhei. O que espelhar gera? Gera sincronia. A gente está ali numa sincronia. Quando eu começo a descer, existe uma tendência dessa pessoa me acompanhar. Porque isso vem da constelações familiares. Eu estava tentando lembrar o nome aqui. Eles chamam isso de uma linguagem de amor, por incrível que pareça. Quando eu me igualo àquela pessoa, eu estou espelhando ela e estou fazendo tudo igual a ela, por mais que eu esteja gritando, falando alto, num ritmo de voz aceleradíssimo, quando eu me espelho e começo a me igualar a ela, essa pessoa se identifica numa forma de amor, por incrível que pareça. Porque eu estou me conectando com ela. Quando eu me permito caminhar do jeito que ela está caminhando, fazendo as coisas do jeito que ela está fazendo, eu estou me permitindo conectar com ela. Então a pessoa devolve de forma recíproca quando eu diminuo o ritmo. Falo, caramba, vendedor sabe disso. Qual é a primeira coisa que o vendedor fala? Oi, meu nome é Anderson, como é que é seu nome? Porque se eu falei o meu nome, aí gera em você um desejo de reciprocidade de, poxa, já que ele falou dele, então eu tenho que falar o meu. Todo vendedor, já reparou? Vendedor no telefone, bons vendedores, né? Primeira coisa, se ele quer saber seu nome, primeiro ele fala o dele. Oi, meu nome é Anderson, como é que é seu nome? Se alguém te para na rua, é difícil você não responder. E a pessoa chega assim, desse jeito. Oi, licença, meu nome é tal, como é que é seu nome? Às vezes você não quer parar, você não quer conversar, você sabe que é para vender alguma coisa, você sabe mas que... Mas você acaba respondendo. Mas é difícil não responder. Verdade. Porque é um impulso natural muito forte nosso, muito forte. Então, assim, eu preciso ser recíproco e pelo menos responder meu nome. Não, meu nome é Anderson. Então, Anderson, então... Aí a pessoa já manda uma outra pergunta que tem um gatilho mental para te manter naquela conversa. É a mesma coisa que eu tô falando para a pessoa... com o meu corpo, com a minha cadência de voz. Eu tô me conectando com você. Agora, quando eu puxo
o ritmo para baixo, pela reciprocidade, essa pessoa vem junto e abaixa o ritmo. Então, assim, acho que você até meio... Eu estava aqui pensando numa coisa, você meio que respondeu minha pergunta. Tem como alterar os padrões conversando? Pelo pouquinho que você falou aí no final. Sim, só que de cara eu acho que eu já falei um dos mais difíceis de fazer. Porque isso requer muita prática, requer muito controle emocional próprio para eu entrar na cabeça da outra pessoa sem eu ficar tão alterado emocionalmente e depois conseguir voltar. Requer muito treino, requer... Eu peguei e já falei o mais difícil de todos. Nossa, mas tem formas muito mais fáceis. E a resposta é sim. Tem como a gente alterar padrões na nossa mente usando a linguagem. Isso é definitivo? Sim. Por exemplo, a pessoa chega para mim alterada emocionalmente. A pessoa quer falar da fobia, mas começa a chorar, a voz embarga e a pessoa não sai nada. Só chora. Num momento desse, vai ser difícil eu somente espelhar ela e tentar trazer ela de volta para um outro estado. Por exemplo, só uma curiosidade sobre espelhar. Espelhar a gente pode, inclusive, copiar a postura. Tipo, igual você tá com esse braço assim, o meu não tá do mesmo jeito. Você tá com o esquerdo, eu tô com o direito aqui apoiado na mesa. A gente tem uma tendência de começar a virar um espelho. Principalmente numa conversa igual aqui no podcast, de um ficar imitando o outro, aí se um coçar a cabeça, o outro também vai e coça. É incrível. Você já deve ter notado, assim, Sim. Conversando com uma amiga ou alguma coisa assim. Principalmente com uma pessoa que gera uma conexão. Você tá conversando, sabe aquela pessoa... Às vezes é a primeira vez que você tá conversando com a pessoa, mas você fala, nossa, meu santo bateu mesmo com aquela pessoa, parece minha melhor amiga de não sei quando. Sim. Provavelmente em algum momento aconteceu esse espelhamento. E é como eu falei, lá nas constelações eles chamam isso de como se fosse uma comunicação de amor mesmo, porque eu estou me permitindo espelhar você e você também, então é diferente de, por exemplo, quando você está tentando conversar com a pessoa e a pessoa vai fazendo assim para trás, né? Tipo, um está assim inclinado para frente e o outro está assim para trás, né? Nossa, a comunicação tá falha. Tá totalmente desconecto, assim, eu não quero me conectar com você, não. Continua falando aí, mas... Entendeu? A pessoa ela tá dizendo, eu não quero me conectar com você. Entendi. É só inclinar para trás. É tanta coisa nesse assunto, mas uma forma simples de fazer isso, ter cuidado com as palavras. Lembra que a gente conversou aqui sobre o não? Que o não, se você fala para o menino, não sobe no sofá, aí ele vai lá e sobe, porque o não, ele não é difícil para o nosso inconsciente interpretar. Um cuidado com as palavras também, não direcionar a pessoa de repente para um caminho que você sabe que não vai ser útil. Por exemplo, a pessoa está aqui chorando e tal, e não consegue nem falar do assunto. Aí você pega e fala, mas o que você tá sentindo? Ou então, não chora não. Não chora não. Fica assim não. A mesma coisa que falar chora. Chora. Desaba. Então a gente sabe, algumas coisas intuitivamente a gente percebe, né? O legal é que a gente estudando, aí você começa a ter estratégias e palavras assim, de não ser mais só intuitivo, mas de ser preciso nas palavras, na escolha das palavras. Por exemplo, eu tô aqui... A pessoa já parou de chorar. Daqui a pouco eu vou falar como que a gente faz ela parar de chorar. A pessoa já parou de chorar, aí já fechou os olhos, tá fazendo a técnica, aí a pessoa ficou com uma dúvida. Nossa, tem um erro que... Eu cometi esse erro muito, aí eu tive que treinar para tirar essa palavra da minha boca. É o mas. Parece uma palavra... besta, né? Mas, você conecta uma frase com a outra com um mas no meio. Digamos que a pessoa está com uma dificuldade. Ela fala assim, Anderson, você está pedindo para eu visualizar tal coisa assim, pegar uma imagem, passar aqui na minha cabeça, só que eu não estou conseguindo. Aí eu tinha esse vício de linguagem, de já começar as minhas frases com mas. Tá, mas você tentou fazer aquilo que eu falei? Nossa, isso era um desastre total. Desastre total. Já percebeu que o mas é uma negação? Por exemplo, discussão de casal.
a pessoa fala, a outra quer fingir que entendeu. Não, eu tô entendendo que você tá falando isso, Natane, que você tá falando isso, isso e isso. Mas, tá vendo que o mas ele pega assim, joga isso aqui tudo no lixo? Tipo assim, eu tô falando que eu sou compreensivo, ó, Natane, eu entendo o seu lado, você me explicou isso, eu sei, tô entendendo que você tá falando isso, isso e isso, mas é a mesma coisa da pessoa pegar e... ó, que se dane, isso aí que você falou. Isso aí que você falou, um monte de besteira. Tá vendo quando a pessoa me fala que eu tô com dificuldade e tal, Anderson, eu não tô conseguindo gerar imagens, essa parte pra mim é difícil. Aí eu pego e mando um mas, eu tô tipo falando, jogando essa mesma energia aqui no que ela me falou. Ela pode interpretar que eu tô falando que ela tá errada, tipo assim, não, é porque você tá fazendo a técnica errada. Isso pode gerar isso na cabeça da pessoa, pode gerar uma... incapacidade, uma sensação de incapacidade, digamos assim. Eu tô te instruindo certo, é você que tá fazendo errado. Um mas pode transmitir isso. Ao invés de colocar um mas, eu comecei a colocar, por exemplo, então, a pessoa, eu falo assim, visualiza uma imagem assim, assim, assim. Aí a pessoa, Anderson, tal, não consegui. Eu, beleza, então, vamos tentar desse outro jeito aqui, tá vendo? O então conectou, de repente eu vinha falando uma frase, coloco um então... Você tentou colocar assim, a imagem assim? A pessoa, tentei. Eu falei, então vamos tentar desse outro jeito aqui. Ou então eu coloco um E, que também dá para conectar frases. Você já fez isso? E isso outro? Já fez isso? Então vamos fazer esse outro aqui. Nossa, parece uma besteira. Mas faz total diferença, né? Quando eu tirei esse mas da minha boca durante a condução do método, nossa, melhorou muito. Melhorou muito, 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 muito. São detalhes que fazem toda a diferença. Toda a diferença. E as pessoas costumam confundir? Elas confundem isso daí? Sim, nossa, tem diversas confusões em relação a isso. Muitas. Eu vou falar de duas. Assim, primeiro, as pessoas acham que tem uma coisa assim... sei lá, uma aura de mistério, assim, as palavras, como se fossem palavras mágicas, né? E não, são palavras que seu inconsciente reconhece e tem um padrão de trabalhar quando ele escuta essas palavras, igual o mas. O mas, ele pega tudo que você falou antes e, tá vendo? É tudo besteira isso aqui, ó. É isso que o mas faz. É como um vício de linguagem mesmo, sim. né? Agora, não tem como se fossem palavras mágicas, eu tenho que ler aqui o livro das palavras mágicas que encanta o cérebro da pessoa e aí, plim, aí acabou a fobia. Não, são palavras que o inconsciente reconhece e que ele responde cada palavra com determinados padrões. Então, se eu falar essas e essas palavras aqui nessa sequência, o inconsciente vai pegar isso e produzir um resultado. Sim, então beleza, então eu tenho que usar nessa sequência aqui mesmo. É diferente de mágica, é muito de ciência e principalmente experimentação. Outra coisa que as pessoas confundem, de achar que é hipnose. Então se você resolve o problema falando, então você está hipnotizando a pessoa, você chega no ouvido dela lá... Eu ia te perguntar isso. Olha, aí já tô Droga. Tô craque em responder perguntas sem saber, tô achando que você está usando as palavras. Nossa, o que tem de gente que chega com medo, Anderson, você não vai me hipnotizar não. Eu falei, não, primeiro que eu não sei fazer hipnose. Eu já li muito sobre hipnose, eu conheço hipnoterapeutas, mas eu não sou um deles. Eu não sei hipnose ao ponto de saber fazer, não. Existe terapia com hipnose, respeito, conheço pessoas que fazem terapia com hipnose, mas nunca me brilhou os olhos. O que acontece na hipnose? Primeiro, você tem que gerar um estado alterado de mente. Não tem lá, por exemplo, o Pyong ou outros hipnoterapeutas fazem hipnose. Geralmente o que acontece? Ele vai induzindo, a pessoa aí fica lá né? A gente chama de estado sonambúlico. A pessoa é mais ou menos a fase 1 ou a fase 2 do sono. Sabe quando você está dormindo, você já está dormindo, mas ainda escuta de longe as pessoas falando. Às vezes, sei lá, minha mãe está lá na cozinha ou na sala conversando com meu pai e eu tô aqui quase
Na verdade, isso já é considerado um estado do sono. Aham. A fase 1 ou 2 do sono, essas que a gente ainda percebe o ambiente ao redor. E a fase 3 e 4 do sono, dentro do ciclo do sono, aí já é mais... A 4, principalmente, é sono profundo. Mas na fase 3 você já não escuta mais o ambiente ao redor, aquela que a gente fala assim, pode cair a casa que eu nem acordo. Você está ou na fase 3 ou na fase 4. A hipnose, ele te induz a entrar nessa fase 1 a 2 do sono. Isso coloca o cérebro em um estado, isso dá para medir. As ondas cerebrais, você está acordado, elas estão assim. Aí você entra nesse estado, elas começam a ficar numa cadência, tem lá uns hertz que o cérebro está. Isso é totalmente mensurável. Quando a pessoa está nesse estado, o cérebro fica muito mais suscetível a induções. Por exemplo, você induzir a pessoa a esquecer o próprio nome, esquecer o conceito do que é o número 4. E aí entrando já, porque isso são só as brincadeiras da hipnose, mas tem hipnose terapêutica que você pode trabalhar emoções, traumas, fazer a pessoa esquecer um trauma e tudo. O que eu não gosto muito e nunca me brilhou os olhos para hipnose é isso, esse fato da pessoa apaga, vai pro além, aí o hipnoterapeuta joga umas induções na cabeça da pessoa e a pessoa volta sem um problema e tudo, mas ela não participou, ficou muito alheia do processo, né? É semelhante a uma cirurgia, né? Você toma anestesia, apaga, e quando você acorda, você já está lá na sala de recuperação. No método que a gente usa, que é baseado na neurolinguística, é bem mais uma conversa. A pessoa está aqui, presente, tanto é que dá para fazer de olho aberto. E eu tô nessa conversa, por exemplo, vou falar de algumas origens. Por exemplo, na gramática transformacional. Olha o nome. Gramática transformacional. É você transformar padrões e comportamentos através da gramática. E aí, o uso correto das palavras, a sequência das palavras. Sintaxe, tem estudo de sintaxe. Você fala, nossa, eu voltei para a quinta série estudando sintaxe. Mas aí a sintaxe, lembra que eu falei que para o nosso cérebro a redundância faz sentido? Sim. Subir para cima, descer para baixo. No cérebro isso faz total sentido. Então, aí a gente vai estudar sintaxe. Tá vendo mas? Caramba, não uso mas não, que vai fazer uma lambança. Ou então use, se for o propósito realmente esse. Você está vindo construindo um conceito, olha, isso e isso. Mas tem isso e outro. Aí foi proposital, eu usei o mas para desconstruir. Às vezes eu tava vindo, sabe aqueles filmes que te enganam? A pessoa vem e tal, no final da história, não, a pessoa que você tava torcendo para ela, ele que é o vilão, e essa aqui que é a vítima e tal, sabe? Aí o filme vinha construindo tudo uma coisa e no final ele vira tudo do avesso. O mas, ele tem essa função de virar tudo do avesso. Então, eu falei assim, nossa, eu usava para fazer uma lambança. Mas dependendo do conceito, eu posso usar para gerar propositalmente essa virada de chave. Então, aí é uma coisa que me brilha os olhos. Sim. Porque na hipnose a pessoa, fica lá apaga, e é igual a cirurgia, volta e não sabe o que aconteceu. A neurolinguística, se for comparar com a cirurgia, a neurolinguística talvez seja ir para academia e fazer exercício físico, que aí você vai evitar a cirurgia. Ou se alimentar bem, enfim, acho que a metáfora seria mais ou menos essa, em comparação com a hipnose. Quais são os tipos de linguagem que existem? Tem muitos tipos, assim, mas eu gosto de separar em dois. Antes de entrar nesses dois, tem, por exemplo, a gramática transformacional, que é uma das origens, uma das fontes onde a programação neurolinguística bebeu, vem da gramática transformacional, mas eu gosto muito da abordagem, e são duas coisas que é muito fácil das pessoas aprenderem. Muito fácil não. É simples, mas dá trabalho. Tem que treinar, tem que praticar, mas não é ciência de lançamento de foguetes. É bem mais simples. E aí, se alguém quiser pesquisar, por exemplo, chama modelo Milton, por causa do Milton Erickson, modelo Milton, e o outro daqui a pouco eu falo. O que é o modelo Milton?
é eu falar de forma mais generalista. Por exemplo, não tem quando às vezes eu faço perguntas bem pontuais, bem específicas, quero saber o detalhe do detalhe do detalhe. É o contrário disso. Agora eu vou fazer perguntas generalistas. Por exemplo, Nathani, tá vendo esse seu problema de barata? Como que você se sente em relação a isso? Aí, me sinto de tal jeito. Você lembra algumas respostas que você me deu? De forma geral, quando eu fiz alguma pergunta assim, de forma geral, como você se sente ao perceber que mais uma vez você não soube lidar com isso? Poxa, você mais uma vez foi lá, aí você tinha me respondido, qual a emoção? É medo. Tá. E como você se sente ao perceber que você se descontrolou e ficou com medo depois que passou? Você lembra a resposta? Acho que é constrangido, eu acho, Sim, né? constrangido, você falou. Tá vendo que eu tô falando de forma genérica? Eu tô falando assim, como que você se sente em relação a isso? Quando você percebe essa situação, qual a sensação que vem? Me sinto constrangido. Aí, por exemplo, o que é constrangimento? Né? A gente poderia entrar num debate filosófico, o que é constrangimento? Vamos lá, por exemplo, tem um livro que eu já citei aqui, que é o Refém Emocional, que aí você consegue destrinchar essa emoção, constrangimento, saber e tal. Não, aqui eu só quero saber de forma genérica mesmo. Constrangido. O que significa constrangido para a pessoa? Talvez constrangimento para mim é uma coisa, talvez constrangimento para você é outra coisa. Não interessa, não interessa. O interessa é o que significa para você. Sim. Se você falou, me sinto constrangido, então beleza. Então daqui para frente eu vou usar essa palavra constrangido para fazer referência a esse sentimento que você sente, que talvez, quando eu falo constrangido, seja outra coisa totalmente diferente. Então, no modelo Milton, eu estou fazendo perguntas genéricas e para trazer essas suas respostas genéricas, mas que lá no seu inconsciente elas têm um significado muito amplo. Então, uma que eu uso muito é essa. Como é que você se sente em relação a isso? Por exemplo, a pessoa está falando da fobia. Eu sinto medo. Beleza. E quando você tem medo, vai lá e tem mais um episódio desse, de gritar e tal. Depois que passa, qual é o sentimento que fica? Às vezes, constrangimento, me dá uma raiva de mim mesmo. E tal. Tá vendo? Eu faço uma pergunta genérica que, por exemplo, para um cientista, ele ia odiar essas perguntas, porque não, quer saber especificamente qual é o hormônio que está correndo lá na sua corrente sanguínea. Não, eu estou interessado nesse resumo que o seu cérebro vai fazer para responder essa pergunta. Ele vai resumir tudo isso em, eu me sentia constrangida. Por trás disso, nossa, tem bilhões de conexões neurais que ele fez e criou esse resumo. Aí, essa é uma forma de linguagem, né? Eu usar frases generalistas. Quando não é bom usar a frase generalista? Por exemplo, eu estou querendo saber detalhes e a pessoa fica respondendo só generalismos. Eu falo assim... Qual é a primeira sensação que vem quando você está lá na fobia? A pessoa, medo. Beleza. Só que aí eu quero saber como que é esse medo. Né? Aí é uma outra parte da técnica. Eu não quero ser mais generalista, eu quero ser objetivo. Mas medo como? A pessoa, medo. Medo é medo. Aí eu fico tentando ir mais a fundo e a pessoa, não, é medo. Medo é medo, é medo. Você não sabe o que é medo, não? medo. Eu falo, tá, mas e... Como é que começa esse medo? A pessoa, eu sinto medo. E aí, só que aí eu tô fazendo umas perguntas bestas aqui, porque é o jeito não inteligente de fazer essas perguntas. Qual é o jeito mais inteligente de fazer essas perguntas? Aí, não tem aqui o modelo Milton, que é generalista e eu quero respostas mais gerais. Aí tem o metamodelo de linguagem. O metamodelo de linguagem são perguntas estratégicas que, digamos, entre aspas, conduz a pessoa a ser mais específica. Nossa, isso em briga de namorado é uma maravilha. Por exemplo, a pessoa fala assim, tá numa discussão e a pessoa dando palavras genéricas. É péssimo, né? Você tá a pessoa... é porque você me desrespeitou. Aí a pessoa, eu nunca te desrespeitei, eu sempre te trato com respeito. Não, você sempre me desrespeita e tal. Tá vendo? Genérico. Um termo genérico, assim, respeito. Aí na cabeça de um,
Respeito significa uma coisa, na cabeça do outro, respeito significa coisa. Uma pergunta que é do metamodelo de linguagem. Te respeitei como? Né? A pessoa isso talvez leve a brigar mais ainda. Mas, naquele dia que você fez isso, está vendo? Como a pessoa ela é conduzida a ser específica. Sim. Porque você falou comigo em voz alta. Então para você falar num tom de voz mais alto significa desrespeitar? Sim, claro, não é óbvio? Não, para mim não era tão óbvio, não. Uma coisa que denuncia o modelo mental da pessoa. Quando ela usa muito sempre, nunca, jamais, toda vez. Tá vendo que são todos termos absolutos? É sempre, é nunca. Nossa, eu nunca consigo me controlar. Eu sempre dou escândalo. Toda vez é desse jeito. Isso tende a colocar a pessoa... Usar essas palavras tende a colocar a pessoa num modelo de mundo limitado. É péssimo, é péssimo. Vocês podem perceber, pode voltar aí nos podcasts como eu raramente uso essas palavras. Tá vendo que eu usei raramente? Eu poderia ter falado assim, eu nunca uso essas palavras. Não. Tá vendo? Não, eu não uso. Eu raramente uso termos sempre, toda vez. Porque isso também é treino. Quando você treina a usar palavras como geralmente, corriqueiramente, tá vendo? Eu não estou falando sempre. Natane, geralmente você faz perguntas muito boas. Né? De vez em quando. E eu respondo, geralmente você adivinha as minhas perguntas. Geralmente você me atropela. É muito bom, porque você está dizendo o seguinte, olha, se eu falo do meu problema, toda vez eu dou um escândalo, em relação à fobia, todas as vezes eu entro em pânico, eu nunca consigo me controlar. O que o metamodelo de linguagem pode nos ajudar? Por exemplo, você pega para a pessoa e só coloca uma intensidade no nunca. Você fala, nunca? Você nunca consegue se controlar? A pessoa já... Não. Nunca assim, não. É jeito de falar. Eu falo, sabe? Já viu? Quando só basta você colocar uma intensidade no nunca. Sim. Você nunca na sua vida, em nenhum momento você se controlou, em nenhum contexto. A pessoa, não, tem outros contextos aqui que eu me controlo e tal. Por exemplo, esse contexto aqui eu sempre me controlo. Aí a pessoa já vai para o outro extremo de usar. Essas palavras com termos absolutos, elas são, na maioria das vezes, tá vendo? Na maioria das vezes elas são nefastas. Elas produzem um modelo de mundo limitado. Porque ou é sempre, ou é nunca. Você não permite que seu cérebro pense a respeito de possibilidades. Por exemplo, geralmente é desse jeito, tá vendo? Geralmente eu me desespero. Geralmente, normalmente, comumente, tá vendo? Comumente, corriqueiramente eu perder o controle nessas situações. O que meu cérebro tá ouvindo, o meu subconsciente principalmente, quando eu falo? Geralmente eu perco o controle nessas situações. Então existem vezes, teve algumas vezes que eu não perdi o controle. Então, ou seja... existe em mim uma capacidade de me controlar, porque se eu estou falando que é geralmente, primeiro, não é nunca. Se não é nunca, então tem situações, ou teve algumas vezes que eu me controlei. Se teve algumas vezes que eu me controlei, será que eu posso pegar essa capacidade, estudar esses momentos aqui e trazer para cá e ir invertendo esse padrão para, não, agora, raramente eu perco o controle. Tá vendo? Eu ainda nem mudei pra nunca. Tipo, eu nunca perco o controle. Não. Eu mudei. Fui mudando. Agora, raramente eu perco o controle e geralmente eu sou uma pessoa controlada. Nossa, isso faz uma diferença absurda. Anderson, agora para fechar o conteúdo com chave de ouro, qual que é a diferença da técnica para a hipnose? A principal já ficou até um pouco óbvio, né? Assim... aquela coisa da pessoa pagar e ir pro além e voltar. Então, para ficar claro até para as pessoas, né? Para elas não acharem que durante a conversa ou durante você tá aplicando a técnica, elas vão apagar, né? Elas não vão chegar nesse estágio aí, não. Eu nunca me interessei muito por hipnose, né? Eu conheço bastante, mas nunca quis usar.
Primeiro porque o que me brilhou os olhos na programação neurolinguística é isso. É uma conversa. É uma conversa. É uma conversa que, por exemplo, se você começa a aprender esses modelos de linguagem, você pode usar com seu filho para se comunicar melhor com ele. Igual assim, a criança, sei lá, teve um problema na escola. Nossa, como é bom você ter um modelo de linguagem que você sabe que vai ser muito mais efetivo na hora de você ajudar seu filho, de dar um conselho, de, por exemplo, às vezes contar uma metáfora, de contar uma história que ele possa se identificar e ver que ele pode agir diferente. É muito bom. O que a hipnose faz? Você coloca a pessoa num estado alterado, você vai lá direto no subconsciente da pessoa e altera o que você quer alterar. Beleza, isso é o que é a hipnose. O que a neurolinguística faz? Eu estou conversando ainda aqui no nível da consciência. Ou seja, eu estou conversando com você. Estou conversando com você e aí eu, por exemplo, conto uma metáfora. Aí o seu subconsciente olha para aquela metáfora, caramba, tirei uma moral dessa história, posso usar essa moral dessa história naquele outro. Tá vendo? É o seu subconsciente que decide que aquilo é bom para você. Ele pega essa história e usa como solução para um outro problema. Eu não precisei entrar lá dentro dele, abrir o subconsciente e tirar o problema na marra. Nossa, tá vendo que é de uma sutileza e de uma elegância da técnica de respeitar inclusive o tempo da pessoa, e o subconsciente querer e rodar esse sistema no tempo dele. Sim. Eu não preciso, é como se eu entrasse com um pé de cabra, abrir o subconsciente, tirar na marra o problema lá e esperneando. Não, eu apresento para ele muito gentilmente uma solução. Olha só, essa história aqui. Como que essa pessoa dentro dessa história superou um problema e é um problema muito similar ao seu. Então o subconsciente, nossa, caramba, eu já sei. Vou pegar essa lição dessa história aqui e vou aplicar nessa minha outra história aqui que eu também tenho um dinheiro para resolver e vai dar que assim. Tá vendo? É ele que decide pegar e o seu subconsciente gosta e compra a ideia e vai lá e nossa. Aí tem uma discussão assim entre neurolinguistas e hipnólogos que não, qual que é melhor. Eu sou da farinha aqui do eu tendo a acreditar que isso é mais duradouro, mais respeitoso com a pessoa. Sim, não concordo. Gerar estados alterados de mente e é muito mais elegante. Eu achei muito mais elegante, uma forma muito mais respeitosa de trabalhar com seus problemas. Sim, com certeza. Sem ser a febre e flor. Concordo plenamente. Eu também sou da farinha desse saco aí. Então, nós encerramos por aqui o nosso podcast. E fica a dica pro pessoal aí. Sim, segue a gente aqui nos canais, segue a gente no Instagram, @AndersonCuba. E pode me mandar pergunta lá no Instagram, quem tem dúvida, quer saber mais detalhes, faltou alguma coisa aqui, eu posso responder ou no podcast ou respondo muito também. Pontualmente pro pessoal, né? Então pode mandar lá. Fechou.